Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, e que o seu sofrimento não seja por você ser um assassino, um ladrão, um criminoso, ou alguém que se intromete em negócios alheios, contudo, se você sofre sendo um cristão, agindo como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil se salvar, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Só repetir o verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Vamos orar? Senhor, fale conosco nessa noite, por meio da sua palavra. Deus, que tudo faça sentido e que o Senhor conecte as pontas. Que o Espírito Santo nos visite, que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos prepare para mais uma semana, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos ensine a relação entre, ó Deus, o que nós vamos citar aqui nessa palavra, entre o cristão e o sofrimento, e que isso nos dê mais força, mais vigor para continuar, para que nós possamos avançar, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e nós só temos que te agradecer por tudo, porque aqueles que confiam no Senhor entregam as preocupações a Ti, o Senhor sustenta, diz a Sua palavra. Aqueles que lançam a sua ansiedade diante de Deus, Deus é fiel e Ele sustenta e abençoa. A Bíblia diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados, abençoados. Ó Deus, prepara-nos para que nós possamos viver tempos melhores, porque nós sabemos que os tempos difíceis nos preparam, ó Deus, para esses novos tempos. Por isso nós fazemos essa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos, então eu quero pregar hoje sobre a relação entre o sofrimento e o cristão. Sofrimento e o cristão. São sempre duas palavras que estão rondando a mente das pessoas que servem a Deus, né? E a verdade é que muitas perguntas são feitas quando se trata desse tema, né? Por que nós sofremos? Por que Deus permite o sofrimento? Deus combina com o sofrimento humano? Ele não ama o ser humano, então combina Ele permitir o homem sofrer? Será que todo sofrimento é fruto do pecado que a gente comete nessa vida? Então tudo que eu estou sofrendo é porque eu fiz alguma coisa de errado, né? Então essas perguntas todas elas são feitas, né, desde que o mundo é mundo, e alguns usam tais perguntas para se afastar de Deus, enquanto outros entendem então essa problemática entre Deus e o sofrimento que nós passamos. É bom que a gente diga aqui que desde o começo do texto, no verso de número 12, Pedro ele vai dizer: irmãos, não estranhem o fogo, quer dizer, o sofrimento que aparece entre vocês. Um dos maiores mitos que tem sido pregados hoje em dia dentro das igrejas é que quando você vai para Cristo, quando você vai para a igreja, a sua vida ela melhora no sentido de você ter menos problemas, você passar por menos sofrimentos, você ter menos batalhas da sua vida. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. Jesus não falou isso. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. A promessa dele é: eu vou estar com vocês quando vocês estiverem passando pelas provações. Mas ele nunca disse: não terão aflições. Ele disse que perdoaria pecados,
Se nós sofremos porque pecamos, porque o pecado traz consequência, ele disse que perdoaria os pecados. Mas até os pecados perdoados têm consequências. O próprio Davi pecou contra Deus, Deus o perdoou, mas ele teve consequências dentro da família dele. E a gente sabe do que aconteceu lá, os filhos dele se matando por diversos problemas. Guerra de poder, um irmão estuprou a meia-irmã, aí o outro irmão matou a outra, aquela história toda, aquela coisa toda, né? Bom, então a gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia nunca nos disse, Jesus, os profetas, os apóstolos, nunca nos disse que a terra seria um paraíso para nós. Jonathan Edwards foi um pregador do século 17, ele um dia disse uma frase da seguinte forma: a terra é tudo de melhor que os ímpios vão experimentar e tudo de pior que os cristãos experimentarão. Ele disse isso. A terra é tudo de melhor que os ímpios têm para desfrutar. Os ímpios só têm isso aqui. E o desfrute que eles têm disso aqui é muito rápido, é passageiro. É como Salomão diz, é como o vento, não é? É uma futilidade passageira. Já nós, se você vive alguma coisa boa aqui nessa terra, isso é a pior das coisas que você vai viver no sentido comparado ao plano espiritual, porque um dia nós vamos ir ter com Deus, um dia nós estaremos com o Senhor. A nossa vida, diz as Escrituras, é um sopro, ela passa muito rápido. Agora no século 21 que a nossa expectativa de vida aumentou. Mas se você for olhar aí até 60 anos atrás, 70, na Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida na Europa era o quê? Era baixíssima, 30 anos era muito. Então, nós tivemos esse aumento, de expectativa de vida, as pessoas acham que são eternas. Só que está escrito no Salmo 90, a vida do ser humano é 70, 80 anos. Se chegar nos 70, 80 anos, já é cheio de enfado e canseira. O corpo já é dolorido, a vida já não é mais tão prazerosa. Então, o ser humano ainda tem essa tendência de olhar para a terra como se ela fosse um paraíso. Mas nós devemos o quê? Olhar para Deus. Então, perceba que entender o cristianismo e o sofrimento é você mudar a sua perspectiva, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de enxergar a história. Então, existe outro segundo perigo que nós corremos quando a gente fala do sofrimento e do cristianismo, que é racionalizar o sofrimento. A gente sempre quer uma razão para o sofrimento. Por exemplo, está aí o que a gente está vivendo nesse ano, esse vírus. Quantas pessoas já não tentaram responder o porquê? Religiosos, filósofos. Isso aí é porque o mundo está muito mal, é porque o mundo as pessoas só pensam em dinheiro, as pessoas estão desmatando demais, estão destruindo a natureza, o ser humano ficou maldoso e agora Deus está punindo. Sim, tem uma série de racionalizações para explicar. A verdade não existe uma resposta nesse momento. Talvez quando a gente chegar lá no céu, não agora, mas daqui a algum tempo bom, se Deus assim permitir, aí a gente saiba o porquê de tudo isso, mas não dá para racionalizar. Você sabe Jó, ele e os amigos dele lá, eles ficaram racionalizando. Jó perdeu tudo, a gente cantou a música aí, e aí os amigos foram até Jó, lá, Jó, você tem pecado escondido, não é possível, Deus é bom, Ele não pode fazer você sofrer tanto assim, sendo que Ele é bom, não faz sentido, isso é uma coisa louca, Então, eles ficavam racionalizando, querendo respostas para aquele momento, mas não tinha resposta. Algumas vezes nós temos que entender que a dor, ela tem outras razões que são desconhecidas a nós. Então, quando se fala de sofrimento cristão, a segunda coisa que eu peço que você considere é não tentar interpretar tudo no sentido de querer a resposta de tudo. Esse é o grande problema, e é muito ruim quando você vê uma pessoa em dificuldade e você já olha para ela como se ela fosse portadora de algum pecado escondido, Como Jó sofreu. Não, essa pessoa sofre esse tanto na vida? Não, que é isso? Isso aí é algum pecado escondido, de jeito nenhum. Se fosse assim, o que seria então de Paulo? Paulo sofreu demais, ele tem um capítulo inteiro na Bíblia que ele escreveu, 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, ele escreveu tudo que ele passou, ele naufragou 2 vezes,
foi chicoteado 3 vezes, foi apedrejado, teve que descer de um muro, passou por tanta dificuldade, foi roubado por irmãos, gente que se dizia cristão roubou ele, passou por tudo. E o final da vida dele foi que Deus permitiu ele ainda morrer no Coliseu, como um espetáculo vivo para as pessoas, né? Jogado lá para os leões. Então, o que eu estou querendo dizer não é te assustar, mas é dizer que a fé cristã, ela não nos prometeu a ausência de dificuldade, gente. Essa visão romanceada, como se o cristianismo fosse um mundo de Alice, é o que faz os cristãos serem fracos. Entende? Fracos porque quando enfrentam a dificuldade, eles não entendem que eles estão numa oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Eles simplesmente querem interpretar como se fosse um mundo de Alice, né? E se alguma coisa está errada, começam a procurar situações. Igual, por exemplo, você acha que todo mundo que foi naquele cara lá no João de Deus, enquanto ele ainda exercia lá aquele charlatanismo dele lá, você acha que todo mundo que foi lá acreditava nas coisas que ele fazia? Foi não. É porque a maioria tentou de tudo, foi médico, tentou tudo, foi médico em São Paulo, foi médico no exterior, foi em tudo quanto é lugar, procurou de tudo, e aí chegou no final o quê? Foi pro benzedeiro, né? Benzedeiro estuprador, ao perigo, né? E aí o que acontece? É um problema muito grande. Então, a verdade é que nós temos que entender que o sofrimento é uma oportunidade da gente crescer. E se você ficar correndo de lugar, de galho em galho, para tentar tirar esse sofrimento, você não vai crescer. Essa é a questão. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você está com um problema, não adianta você procurar o quê? Igreja evangélica, espiritismo, João de Deus, caras como esse, na tentativa de tirar o seu sofrimento. Você tem que o quê? Lidar com o seu sofrimento e crescer com ele. É isso que as Escrituras vão nos ensinar. Então, por exemplo, obviamente o sofrimento ele faz parte da natureza humana, porque nós somos limitados. Você lembra disso? Hoje em dia, qual que é a pregação do mundo? Você não tem limite. Você chega aonde você quiser. Você é a maior pessoa do mundo. Você é do tamanho dos seus sonhos. Vai que você consegue. Né? Se as pessoas acordam às 6 horas, acorda às 4, que você vai ser o maior vitorioso. Essa é a pregação do mundo, mas nós continuamos sendo limitados. Nós continuamos sendo o quê? Finitos. Nós continuamos tendo fraquezas. Ninguém consegue ter essa perfeição toda. Então, justamente por nós sermos limitados, é que nós não estamos imunes à dor, à tristeza, à angústia, às pressões da vida que existem nesse planeta. Não é? O que Deus quer de nós é uma ótica diferente quando a gente estiver sofrendo. E a gente está sofrendo. De certa forma, todos nós estamos sofrendo. Vou dar um exemplo para você. Parece que tem alguns lugares que o povo não está sofrendo. Mas essas pessoas, na verdade, elas estão se entorpecendo para tentar aliviar o sofrimento. Tem um bar ali perto de casa, ali, que fica na esquina da T4, ali, que chama Doha. O trem é lotado, o bar é fechado, e todo mundo fumando narguilé, todo mundo sem máscara. Estavam vindo para a igreja aqui agora, estava lotado, e o bar é fechado. E o povo fumando aqui esse trem de narguilé, e ninguém usa máscara lá dentro, uma confusão total. Eu falei, gente... As pessoas, elas não têm a capacidade nem de respeitar o limite que Deus deu. Foi Deus que colocou o limite dessa Covid. Tudo que acontece está debaixo do controle de Deus. Deus colocou o Covid para limitar algumas coisas. Eu não sei o que é, mas é um limite. A partir do momento que eu começo a viver a vida de forma imprudente, eu estou rompendo um limite de Deus. Então, se uma pessoa imprudente vive uma situação dessa e depois... fica doente e passa essa doença para pessoas mais vulneráveis, como avós e tudo mais, o que acontece? Não é que chegou o tempo de Deus, a verdade é a imprudência total. Então, Deus quer que a gente olhe para o sofrimento pela ótica diferente. Não é? Então, todo mundo está sofrendo, porque todo mundo está limitado socialmente, não pode ir em todos os lugares. As coisas estão abertas, mas a gente tem medo de ir, porque a gente não sabe como é que é direito. Mas o que Deus quer nos dar uma ótica diferente no momento do sofrimento. É nos ensinar a olhar para esse momento de forma diferente. E não
nos dá uma visão de como burlar esse momento. Tem um monte de gente querendo burlar, sabe? Não, sei lá o que, vai fazer. Então querem continuar vivendo a vida como se tudo estivesse normal. E não está normal. A gente tem que viver, mas entender que agora nós precisamos nos alocar em situações diferentes, não é? Então não adianta simplesmente você querer viver como antes, igual esses caras aí estão fazendo, indo para bares, fica fumando narguilé lá, todo mundo lá naquela confusão danada, como se nada tivesse acontecendo. Então não é assim que funciona. Então a gente precisa olhar para a vida como Deus olha. Então o Senhor Deus quer que os seus filhos enxerguem o sofrimento por outro viés. Deus quer nos dar outra forma, outra via de enxergar o sofrimento. Por quê? Porque para Deus, os que sofrem estão no caminho de Cristo e eles são bem-aventurados. O sofrimento, na verdade, é um caminho que Deus escolheu para os seus filhos, porque ele é o único caminho que pode nos amadurecer e nos aperfeiçoar para as coisas que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Pedro vai dizer aqui no texto que nós lemos, que nós não devemos ter medo do fogo, da provação que vem sobre nós, porque essa provação ela vem para nos testar, e estes testes vêm para nos colocar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Então a gente precisa entender que hoje em dia existe, como eu já citei de antemão, essa visão secularista, essa rejeição ao sofrimento. A gente vive uma rejeição ao sofrimento. Uma das coisas que eu fico preocupado é que se você for, por exemplo, num psicólogo, ele não pode falar que você está errado numa coisa, porque ele não pode colocar a culpa em você. É uma ética psicológica, uma ética lá dos psicólogos. Ele não pode falar que você está errado. Então ele vai ter que rodear, fazer um monte de coisa para você acabar entendendo a situação. Compreende isso? E essa ética secular, então, ela fere a espiritualidade cristã, porque Deus ele vira para nós e diz: isso é errado, arrependa-se. Enquanto nós, hoje em dia, nós não podemos gerar culpa nas pessoas. É por isso que você não pode mais falar hoje em dia que alguém, se divorciou. A palavra é muito forte. Não, as pessoas, cada um seguiu o seu rumo. Cada um foi ser feliz pelo seu caminho. Não é assim que você fala? Não suaviza o negócio, não fica o trem mais adocicado. Então essa é a questão. A questão é que as pessoas estão adocicando o sofrimento, só que o limão espremido na ferida, que são os sofrimentos que Deus promove, porque aqui nós não estamos defendendo o sadomasoquismo espiritual, não. Isso não é do Senhor. Você não precisa correr atrás do sofrimento para se tornar mais abençoado. O sofrimento, hora ou outra, ele vai vir até você. Mas nós precisamos entender isso, que quando as dores de Deus vierem e for esse limão sendo espremido, na dor, no machucado, a gente precisa encarar a situação. Então foi o que Pedro disse, o apóstolo Pedro aqui, na primeira carta dele que nós lemos, aqui no capítulo 1, no versículo de número 4, ele faz uma identificação importante, porque para ele o sofrimento de Cristo não foi apenas um fato relacionado à obra da salvação, mas também um exemplo a ser seguido. O exemplo de Jesus é para ser seguido. Eu te digo mais, vamos dar um exemplo, vamos passar para a parte prática. Uma criança que não apanha, ela não vai se tornar uma boa cidadã, um bom cidadão. Não adianta, você pode entrar em todos os tipos de técnicas modernas. O mundo começou a cair quando os pais começaram a ajoelhar para olhar nos olhos dos filhos, e deixar os filhos bater no rosto do pai. Se não apanhar, como diz as escrituras, se a criança não apanhar com vara, diz a palavra de Deus, a tolice não sai do coração. Só que aí a gente encontra nesse mundo as pessoas querendo tirar dos pais a autoridade de disciplinar os filhos. Nós não estamos falando de espancamento, nós não estamos falando de agressão, nós estamos falando de disciplina, de apanhar com vara mesmo, entendeu? De tomar chinelada, de coisas nesse sentido. Se não tiver isso, não tem aprendizado. Então com Jesus foi a mesma coisa, diz o texto sagrado, que por causa do sofrimento de Cristo, que nos trouxe a salvação,
Ele nos deixou o exemplo de como nós deveríamos viver e seguir. Jesus podia ter rejeitado a cruz, mas Ele não rejeitou. Ele orou: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, não me deixa morrer lá na cruz. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Entende a diferença? A gente precisa enfrentar o sofrimento, então, porque o sofrimento é o caminho cristão para a nossa vida. Isaías chama Jesus de o servo sofredor, Isaías 53. Pedro, ele vai nos lembrar que a nossa caminhada cristã, nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, verso 13, está escrito assim: mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês também se alegrem com Ele. O texto está dizendo, então, que se alegrar no sofrimento com Cristo é participar com Cristo da glória que Ele vai revelar. Por isso a palavra de Deus diz que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, né? Comparado com o peso de glória que Deus vai revelar através de nós. Então, a verdade é que Ele não inclui, né, o sofrimento pelo pecado. Pedro não está falando aqui se alguém pecar, como a gente já disse. Se você for um assassino, um ladrão, um bandido, e estiver sofrendo por causa disso, isso aí é outra história. Aqui Pedro deixou isso bem claro, né? Eu vou repetir só para ficar claro para os irmãos. Verso 15: se alguém de vocês sofre por ser assassino, ladrão, criminoso, se meter em negócios alheios, não sofre como cristão. Esses aí são para outra categoria. Eu estou pregando para quem é cristão. Eu estou pregando para quem anda com Jesus e do nada o que? Vem um fogo estranho, né? Um fogo que parece estranho, de provações, de sofrimentos, e vem sobre nós e nos pressiona, né? Então, a exortação para nós hoje, escute o que eu vou te dizer. Se você for sair daqui hoje com apenas um ensinamento, o ensinamento é esse: não fuja do sofrimento. Não fuja do sofrimento. Não fuja do que Deus tem te colocado para passar. Você fez alguma coisa para passar por isso? Não é fruto do teu pecado. Então não fuja do que Deus tem te colocado para você passar. Porque isso aí é a escola que Deus escolheu para lhe ensinar a caminhar nas obras dele, para que você chegue aonde Ele quer. Então, depende, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem o seu espinho na carne. Não fuja disso. Lide com essa situação pelo viés cristão, olhando pela palavra. O texto está sendo bem claro. Deus permite sofrimento, o fogo aparece, tem gente ao redor do mundo inteiro passando por esse fogo, mas não fuja desse fogo. Não corra para todos os santos, né? Não corra procurando ajuda de todos. Fique aos pés de Jesus, espere em Jesus, porque ao mesmo tempo que Ele cala, depois Ele vai se abrir. Então o sofrimento, ele faz parte da boa vontade de Deus para os seus filhos. Está escrito, Hebreus capítulo 12 diz, Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus, Ele só disciplina, Ele só permite dor em quem é filho. Quem não é filho não sofre, né? Por quê? Porque é bastardo. Deus não trata como filho. Então é diferente, né? Pare para pensar nisso. A forma como você trata alguém que você ama, às vezes é mais dura, porque você ama mais, você preserva mais. Se você tem mais sabedoria de vida, se você tem mais idade, e você olha, por exemplo, um teu filho, teu neto, né, querendo tomar uma atitude errada, você vai ser duro sim, porque você vai querer livrar ele daquilo. Deus é o Senhor, que é o nosso Pai, sabe muito bem tudo que nós estamos passando. E Ele o que? Ele permite a gente sofrer, porque Ele quer o que? Abençoar o nosso futuro. É o que a gente sempre fala aqui. Se hoje você olha para trás, você entende que muitas repreensões que o seu pai, a sua mãe te deram, valeram a pena. Aquilo que o seu pai, a sua mãe falou para você para não fazer, era o certo. Hoje você sabe que hoje você amadureceu.
Então hoje, como nós ainda não estamos na plenitude da maturidade, o sofrimento vem e a gente diz: meu Deus, tira isso de mim, eu não aguento mais. Mas a verdade essa é uma grande escola que Deus nos deu. Se você for entrar numa grande universidade no mundo, por exemplo, em Harvard, eu até vi alguém comentando e falando assim que tinha uma professora lá de Harvard, lá que estava dando uma aula, e ela estava dizendo lá que lá em Harvard existe todos os livros que já foram produzidos na história do mundo. E lá tem os melhores laboratórios de ciências, de biologia do mundo inteiro. E aí ela estava dando aula e falando assim: vocês que estudam aqui estão entre as 99% das pessoas mais privilegiadas da história do mundo inteiro, pelo acesso que vocês têm a tudo que há de melhor na área do conhecimento. Entendeu? Passar numa faculdade dessa é dificílimo, né? Aqui no Brasil não sabe nem como é que faz para fazer um trem desse, né? Tem que praticamente ser um gênio, né? Uma coisa bem extra classe. Mas então o que eu estou querendo dizer é que essa escola de Deus é uma escola bem profunda e é a maior escola que existe. É uma escola que vai te habilitar espiritualmente, é uma escola que vai te habilitar emocionalmente, é uma escola que vai te habilitar fisicamente, familiarmente. O que Deus faz na nossa vida é trabalhar para que todas as áreas possam convergir e possam ser abençoadas. Só que a gente não pode fugir quando estiver doendo. A gente não pode procurar nenhum tipo de João de Deus quando a dor vier. Eu falo isso porque nós temos a tendência, as pessoas têm a tendência, né? Elas creem na Bíblia, mas às vezes o sofrimento parece que não passa, é um diagnóstico ruim que recebeu, é um problema familiar, é um problema sentimental, é um problema no casamento, e aí a pessoa já começa a recorrer a horóscopo, já começa a recorrer a pessoa que lê mão, aí já vai indo em tudo que o povo chama, né? E aí a pessoa que crê em Deus está lá já na mulher que está fazendo amarração para o marido não sair de casa. Então assim, umas confusões. O mundo hoje está muito confuso, gente. As pessoas elas mudam de pensamento do dia para a noite. A pessoa era um cristão convicto, aí o que acontece? Vem uma notícia, bum, perdeu o emprego. Ela está procurando a macumba já. Aqui no Brasil a macumba é mais assim, popularizada em qualquer lugar. Você já está procurando a macumba, entregando oferenda, fazendo o que for para ver se dá certo a vida, para ver se arruma outro emprego, aquela coisa toda. Então as convicções são muito frágeis. Eu li esses dias uma coisa assim muito triste. Diz que só 15% das pessoas que frequentam as igrejas cristãs estão dispostas a abrir mão de toda a sua forma de pensamento para ter a sua forma, né, de pensar a vida segundo as Escrituras. Só 15%. Os outros simplesmente eles querem adaptar o que a igreja fala, o que a igreja ensina, ao seu arcabouço já da sua forma de pensar a vida. Então você já pensa a vida de um jeito, você só vai na igreja ali para ver se agrega um pouquinho. É muito triste isso, porque isso faz com que a gente não entenda essa maturidade espiritual que o sofrimento nos traz, não é? Então, quem é de Cristo não pode pensar que foi abandonado. Pelo contrário, o discipulado anda junto com o sofrimento, né? Eles caminham na mesma estrada. Então, crescer em Cristo, que é ser discípulo, eu tenho falado disso há alguns dias já. O discipulado cristão é você sofrer com Cristo e continuar com Cristo, não abandonar Ele, certo? Ficar junto com Ele. Por quê? Porque não há cristianismo sem cruz, não existe Pentecoste sem Calvário. Pentecoste foi onde o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo não descia se não tivesse o quê? Se Jesus não tivesse morrido. Não existe cristianismo se Jesus não tivesse morrido na cruz. Não existe o quê? Ressurreição sem morte. Não existe rendição, poder sem rendição. Não existe superação sem confronto. Não existe crescimento sem sofrimento. Essa é a verdade. Não existe alegria sem lágrimas. Esses são os contrastes.
a gente precisa aprender com o sofrimento, a gente precisa aprender com o que Pedro está dizendo. Meus irmãos, não se surpreendam com as provações que Deus coloca no seu caminho. Tudo isso é o que Ele está fazendo para te testar e para te abençoar. Deus está no seu caminho, Deus está na sua vida, e isso é maravilhoso. Então, o fato de Cristo ter levado sobre Ele, né, a nossa dor, porque a Bíblia diz que Jesus levou dores e enfermidades sobre Ele, né, e ter coberto os nossos sofrimentos e as nossas feridas, não implica que nós vamos deixar de sofrer. Quem pensa, né, em seguir a Jesus para se livrar do sofrimento, encontrará decepção na sua caminhada. É por isso que você nunca vai encontrar eu pregando isso, e você vai encontrar sempre eu advertindo quem faz isso. Se você disser para alguém, ei, vamos para a igreja que a sua vida vai melhorar, esquece. Papo furado, não vai melhorar não. O que vai acontecer é que você vai estar próximo daquele que vive. Você vai ter um companheiro inseparável, um consolador sempre presente. Você tem alguém que vai lhe dar o maior presente do mundo, que é a salvação eterna. Você vai ter alguém, sim, que vai trazer livramentos para você, vai dar ordem aos anjos deles ao teu respeito para te livrar em todos os caminhos. Agora, chegar na pessoa e dizer, ei, vamos para a igreja que sua vida vai melhorar, esquece. Isso não é cristianismo. Como diz Francis Schaeffer, se você procura uma religião que vai te deixar confortável, definitivamente eu não te aconselho o cristianismo. C.S. Lewis quer dizer que falou isso. Se você quer uma religião que vai te deixar confortável, eu não te indico o cristianismo. Por quê? Porque a fé cristã, ela é de confrontos. É de confrontos. Então, é só olhar para a Bíblia, gente. Os 12 apóstolos de Jesus, eles foram homens o quê? Que viveram muitas alegrias, porque viver a missão deles, pregar, ver pessoas curadas, ver pessoas crendo, isso é maravilhoso. Eles viveram as maiores alegrias da terra. Mas olha o que eles passaram. Eles foram chicoteados, muitos morreram crucificados, igual Jesus. Pedro pediu, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou nem digno de morrer como o meu mestre. Eu não vou morrer igual o meu mestre, eu não sou digno. E crucificaram ele de cabeça para baixo, ele morreu assim. Pessoas que, igual Tomé, por exemplo, que desacreditou no começo, né, morreu pregando lá nas alturas da Índia, né, diz a história, morreu com uma flechada, estava orando num campo aberto, tomou uma flechada no peito e veio a falecer. E muitos outros, né, Tiago, por exemplo, teve a cabeça decepada, está narrada em Atos, mas esses homens viveram muitas alegrias. Agora pare para pensar o que a gente vive hoje. Pessoal, é por isso que eu falo, o mundo não está acabando ainda, porque Jesus disse, quando o mundo estiver acabando, vocês vão começar a ser muito perseguidos. A gente não é muito perseguido, a gente pode pregar, a gente pode ser feliz em Jesus, a gente só precisa aceitar o sofrimento. Eu não estou dizendo aqui para você, ei, você vai ter que morrer, né, a paulada, a pedrada, igual Estevão morreu a pedrada, os caras apedrejaram. Não! Nós temos uma vida, nós vivemos num país que dá para pregar, que você pode seguir Jesus. Agora você só não pode deixar de seguir Jesus quando Ele vir contra você. Essa é a questão. Nós não temos inimigos a nossa fora, que vêm contra nós, igual por exemplo lá na China, e eles dizem, fechem esses lugares, senão nós vamos matar vocês. Lá eles estão fazendo isso. Aqui no Brasil, ninguém vai chegar em você e vai dizer, feche isso aí, porque senão nós vamos matar você, a sua família, vamos perseguir a sua família. Não tem. Mas sabe o que tem? Tem Jesus vindo nas caladas da noite. Tem Jesus vindo nos finalzinhos das tardes e encontrando comigo e com você. E quando Ele encontra conosco, às vezes Ele vai lá e o quê? E coloca diante de você uma situação como essa, né? E vem, por exemplo, se a gente quiser ficar perguntando demais, né, igual Jó, por que eu estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo? Aí vem Jesus e diz, e aí, o que você vai fazer com o coronavírus? Atrapalhou os seus planos do ano inteiro, né? Você vai desistir? Você vai parar de orar? Você vai se desanimar? Você vai deixar de crer por causa disso? Quem se encontra conosco é o próprio Senhor, como Ele fez com o apóstolo Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro, ele não foi lá e não negou Jesus. Depois Jesus ressuscitou, Jesus foi
encontrou com Pedro. Perguntou: e aí, Pedro, você me ama? É isso que tem acontecido conosco. Deus tem nos encontrado todos os dias, e Ele é quem tem nos confrontado, e o confronto de Deus dói. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Tem certeza? Tenho. Então, larga a pescaria, que na verdade eu já te tirei dela 3 anos atrás, e vai apacentar as ovelhas, vai cuidar do povo, vai fazer a minha obra. Pedro, você me ama? Perguntou de novo. Você já imaginou? Pensa numa situação dessa, você com a pessoa que você ama, né? Isso aí, sua esposa, seu marido,